Histórias assombradas. Sorteio e bora ler relatos de Maledite. E o primeiro deles é esse daqui. Já começa tenso, porque olha só o título: Trabalho que enlouqueceu e matou meu pai. Oi, Ana, me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. E esse é o meu primeiro relato, o primeiro que eu envio. Sou de tal lugar, que é um lugar bem pequeno, onde pode-se dizer que aqui realmente foi onde Judas perdeu as botas. Amo seu canal e passo o dia ouvindo relatos com a sua voz maravilhosa e seu jeitinho de falar que acho um charme. Obrigada. Bem, Ana, os nomes do relato já estão devidamente trocados, pode ler tranquilamente. Bom, Ana, tentarei resumir de uma forma que você e todos os assombrados entendam, pois o relato é bem longo. E vamos lá, então, de relato. Meu pai... Os nomes estão trocados, né? Acabou de falar, mas quer ver? Ah, é verdade. Bom, Ana, eu já li essa parte. Meu pai, Roberto, casou-se com 23 anos com a minha mãe, Maria, que na época tinha 18 anos. E juntos tiveram 7 filhos, 4 mulheres e 3 homens. Depois de 2 anos casados, Roberto decidiu tentar a vida no Rio de Janeiro, deixando Maria com 2 crianças pequenas. E lá foi o Roberto atrás de melhorias, né, de melhores condições para a família. Chegando lá, ele começou a trabalhar como vigilante, depois dirigindo ônibus, e começou a ganhar bem mais. Ele começou a ganhar bem. Tá, ele começou a trabalhar, depois dirigindo ônibus e começou a ganhar bem. Mas, ao contrário do que prometeu a Maria, ele gastava tudo com festas e mulheres e não mandava nada para ela nem para as crianças, fazendo assim Maria se virar, fazendo costuras para fora para poder cuidar da família sozinha. Depois de 1 ano no Rio de Janeiro, Roberto volta e engravida Maria novamente e começa a trabalhar sendo ajudante de pedreiro. Maria, assim que descobre a gravidez, já estava com quase 1 mês e fica sabendo que sua comadre, Maledite, que é prima de Roberto, também estava grávida. E como elas eram comadres, ficaram felizes por estarem grávidas quase que ao mesmo tempo. Os meses se passaram e tiveram seus bebês. Maria e Maledite tiveram seus bebês, né? Mas Maledite ficou diferente com Maria. Sem mais nem menos, ela se afastou e parou de falar com ela. Depois de alguns dias, Maria descobre que o pai do filho da Maledite era o Roberto. Mas peraí, quem que era Maledite? Quem que era Maledite mesmo? Que agora fiquei confusa. Maria, assim que descobre, estava quase sabendo que é sua comadre, prima do Roberto. E o filho era do Roberto. Então, depois de alguns dias, Maria descobre que o pai do filho da Maledite era o Roberto. E agora ela estava exigindo que ele ficasse com ela e que largasse Maria. Isso foi um golpe para Maria. Descobrir que sua comadre e seu marido fizeram isso com ela. Roberto, por sua vez, pediu perdão a Maria e disse que nunca mais faria isso com ela. E ela o aceitou de volta, pois não poderia cuidar de 3 crianças sozinha. 3? E os outros? E os outros? E com muita tristeza e amor, ela aceitou ele de volta, mas nunca esqueceu essa traição dele. Peraí, gente. Um golinho d'água. Passaram-se mais anos e Maria foi tendo mais filhos. Tá. Até então ela tinha tido 3, mas ao longo dos anos ela foi tendo mais e ao todo teve 7 filhos. Agora, já com mais idade, Roberto, que depois daquela traição se manteve firme, trabalhando e cuidando de sua família, era um pai e um marido exemplar. Sempre de casa para o trabalho, trabalho para casa. E assim, com seus filhos, agora todos já casados e cada um já em sua casa,
com sua família feita, Roberto começou a sair todas as noites para um bar, que era de seu irmão, para jogar sinuca. E ficava umas 2 horas por lá todos os dias e voltava para casa. Até então, para Maria, estava tudo bem, não era nada demais. Isso eles já tinham idade de serem avós, sabe? Eles já eram avós já. E não eram avós, mas já tinham idade para ser avós. E então para ela estava tudo certo. Maria agora já tinha uns 60 anos e Roberto seus 65. Ana, aqui começa a pior parte de tudo que passamos e todo o nosso sofrimento resumido, tá? Roberto, nessas saídas, todos os dias, começou a se arrumar mais, começou a beber, comprou um celular, coisa que ele dizia para nós, filhos, que não sabia para onde ia mexer em um celular. Não sabia mexer no celular, acho que é isso. Tratou em aprender a mexer no celular, começou a se cuidar mais, fazer amizades com mulheres mais novas que ele. Maria, vendo isso, brigava com ele praticamente todos os dias. Reclamava que era feio, ele já sendo um senhor de idade fazendo coisa de novinho, e que não estava de acordo com a sua mudança repentina, não. Passado mais alguns meses, agindo dessa forma, Roberto conheceu Maledite. A prima lá era uma Maledite, agora é outra Maledite. Era Edith, a primeira. Mas eu chamo de Maledite, tá? Então, essa daqui é a outra Maledita, a Maleditona. Bom, então ele conheceu a Maledite. Maledite tinha seus 45 anos, vivia em festas, tinha filhos e uma filha, Maleditinha, de 13 anos. Essa agia como a mãe. Se vendia. Ela agia como a mãe, se vendia, enganava os senhores mais velhos para poder tirar dinheiro deles. Então ela se vendia mesmo. Enganava os senhores mais velhos para poder tirar dinheiro deles. E assim foi feito com Roberto, que logo se animou, achando que a Maledite queria algo com ele. Roberto já era aposentado e se profissionalizou em ferreiro e ganhava bem. Como é pequeno onde moramos, não tinha quase concorrência para sua profissão. Foi então que Maledite começou a dar mais atenção a Roberto. Pedia dinheiro, iludia ele com promessas de que queria ficar com ele, e o bobo acreditava e dava tudo que ela pedia. Comprou móveis para a casa dela, reformou a casa, colocou piso novo, que até então era apenas no chão grosso, dava dinheiro para ela se arrumar, comprar roupas novas, fazer o cabelo, fazer as unhas, até dentista. Ela e a filha iam regularmente para fazer manutenção nos aparelhos, pago pelo Roberto. Maria descobriu tudo isso e brigava todos os dias com ele. Chorava, sentia raiva dele, mas não queria separar, pois ele foi seu primeiro e único amor. Maria, uma vez, chegou a ir atrás da Maledite. Discutiu com ela, se pegaram no tapa. Maledite derrubou Maria e Roberto ali do lado. Maledite derrubou Maria na briga, derrubou Maria. E Roberto ali do lado não fez nada, apenas mandou que Maria levantasse e fosse para casa. Nossa, ela chorou muito e pediu que ele saísse de casa. Ele, por sua vez, não ligava para nada que Maria falava ou pedia. Era como se tivesse pego nojo e raiva de Maria. E, ao mesmo tempo, não saía de casa também, pois dizia que ainda a amava. Vai entender. Foi então que Maria descobriu, através de uma vizinha da Maledite, que era sua amiga, que contou-lhe que a Maledite fazia trabalhos para que o Roberto desse tudo o que ela queria, para que ele ficasse louco por ela. E isso realmente já estava acontecendo. A vizinha disse que a Maledite fez um trabalho no cemitério, em uma cabeça, ou seja, num crânio de alguém enterrado lá,
e disse que não queria aquele velho babão, que ela só queria era mesmo o dinheiro dele. Maria, sabendo disso, alertou Roberto, que a ignorou completamente. Diz que ela estava mentindo para ele deixar a Maledite, que o amava muito. E ele também já a amava. Maledite, por muitas vezes, em festas que ia junto com Roberto, bebia e dançava com outros homens e nem ligava para o Roberto, que agora, apaixonado, ficava se humilhando, pedindo para que ela fosse só dele. Mas ela sempre dava um jeito de tomar o dinheiro dele e o enganava cada vez mais. Roberto, por sua vez, resolveu fazer um trabalho também para Maledite, para que ela fosse só sua, e procurou um amigo que fazia esse tipo de trabalho. Foi então que esse amigo disse a Roberto que não faria, pois gostava muito de Maria e sabia que ela não merecia isso. Ah, tá, entendi. Ele gostava muito da Maria e sabia que ela não merecia isso. Roberto insistiu e oferecia muito dinheiro em troca do trabalho. Foi aí que esse amigo aceitou fazer o trabalho. Ai, que amigo esse, né, Ana? Tudo por dinheiro. Esqueceu a Maria rapidinho, a amizade que ele tinha com ela. Feito o trabalho, Roberto saiu da casa de Maria, alugou um quartinho e a única coisa que levou foi o seu carro e uma rede, e deixou Maria triste e com muita raiva também. Maria, por sua vez, tomou a pior decisão. Procurou uma sobrinha de Roberto que tinha contatos e pediu que também fizesse um trabalho para Roberto voltar para ela e voltar para casa. Essa sobrinha resolveu brincar com Maria e pedia muito dinheiro para realizar trabalhos e fazia o mesmo com Roberto. Tudo mentira, ela queria só o dinheiro dos dois. Ah, ela ficava barganhando, falou, ela fez para eu desfazer, algo assim? O Roberto também estava fazendo trabalho com essa mesma moça também? Bom, Roberto vivia em sua casa sozinho, na esperança de que Maledite fosse morar com ele. E ao mesmo tempo, ia na casa de Maria e dizia a ela que não sabia o que estava acontecendo, pois ele a amava Maria, né? Mas tinha uma confusão na sua cabeça que o estava enlouquecendo. Às vezes, quando ele estava longe, ele sentia falta de Maria. E quando ia até ela, sentia nojo, raiva e queria se afastar. Mas quando se afastava, sentia falta. Por muitas vezes, ele chegava às 2 da manhã na casa de Maria, pedindo para que deixasse ele dormir lá, porque na sua casa ele não conseguia. Porque estava vendo vultos e quando estava deitado, sentia como se alguém passasse pelo punho de sua rede e jogasse para cima. Sentia como se alguém passasse pelo punho de sua rede e jogasse para cima. Não entendi. Isso era todos os dias e ele não sentia sono, só conseguia dormir quando estava na casa de Maria. Ela aceitava essa situação, pois o amava, e achava que o trabalho estava fazendo efeito, pois ele sentia vontade de estar na casa com ela. Só que como Maria, procurando o mal e tendo pensamentos ruins, atraiu para si e para sua casa vultos. Dizia que quando ia dormir, sentia alguém a observando. Dizia ver aranhas grandes e vermelhas na parede do quarto e muitas vezes ouvia alguém chamando por ela. Uma vez, Ana, eu estava na casa da minha mãe, Maria, deitada em uma rede na sala de frente para o quarto dela. Fechei os olhos e abri novamente e quando vi no quarto de Maria havia uma mulher que olhava para mim com um olhar ruim. Eu fiquei observando e tentando me mexer, tentando gritar, mas eu não conseguia. Eu estava acordada, não era paralisia do sono. Eu colocava força para me mexer e para fechar os olhos, mas eu não conseguia. Até que ela sumiu e aí eu consegui me mover e saí dali correndo. Chorei muito, pois até então, dando as características dessa mulher para minha irmã, ela dizia que se parecia muito com a Maledite. Eu não morava com a minha mãe Maria.
Eu estava lá porque estava de férias. Eu morava no Rio de Janeiro e vinha sempre passar férias com a família. Minha irmã mostrou a foto do Facebook da Maledite. E Ana do céu, eu juro que era ela, aquela mulher que eu vi no quarto da minha mãe. Eu não contei a ela, pois eu não queria deixar Maria com mais medo do que já estava. Mas teve uma outra vez que eu vi o meu irmão viu uma mulher na cozinha e ele achou que era nossa mãe chegando lá, chamando por ela, não havia ninguém. E ele não entendeu nada e ficou com medo, pois parecia muito com a nossa mãe. Bom, conforme o tempo passava, era isso que acontecia. A Maledite fazendo trabalho para o Roberto enlouquecer de amor e ele fazendo para a Maledite gostar dele e querer uma vida com ele. E Maria fazendo trabalho para o Roberto gostar dela de novo, para gostar dela de novo e voltar para casa. Bom, com o passar do tempo, Roberto descobriu que tinha uma doença no coração. Ele descobriu que tinha uma doença, que é o coração grande. Aqui nós falamos assim, eu não sei bem o nome que se dá a essa doença. Era alguma coisa de Chagas, sei lá. Ele foi ao médico e o médico disse para ele se cuidar, que ele não tinha muito tempo de vida. Isso nós da família só descobrimos muito tempo depois. Só sabíamos que ele tinha esse problema no coração e ele queria ir sempre sozinho no médico. Chegava em casa e dizia que estava tudo bem, que era só tomar remédio, que estava tudo certo. E nós acreditamos, pois isso era sério, ele não ia brincar com a vida. Já que ele estava tão envolvido em ter outro casamento, vivia em festas, a gente achou que ele, não ia brincar com isso. Engano nosso. Roberto chegou a tomar o famoso azulzinho, pois era enganado por Maledite, dizendo que ia fazer-lhe uma visita, e ele acreditava. Ele acreditava que ela ia querer algo com ele, e sem poder, tomava esse remédio. Isso nós descobrimos com um tempo depois, pois nós achamos a bula e alguns comprimidos desse tipo na casa dele. Maria, cansada de dar dinheiro para fazer trabalho sem resultado, decidiu entrar para a igreja e começou a frequentar sempre. Roberto continuou com a sua vida da mesma forma, indo para festas, gastava o que não tinha, pedia dinheiro para os filhos, dizendo que tinha dívidas atrasadas, mas era tudo mentira. Ele queria dar dinheiro para Maledite, pois ela exigia cada vez mais. Foi então que Roberto pegou Covid e ficou internado por 14 dias. Quando voltou, estava bem magro e ficou na casa de Maria, sendo cuidado por ela. E quando melhorou de verdade, voltou a fazer o mesmo. Procurou a Maledite e tudo começou novamente. Passado pouco tempo, melhorou do Covid. Roberto começou passou pouco tempo, ele melhorou. Só que aí ele começou a sentir-se fraco, inchado por dentro, não conseguia ir ao banheiro, não conseguia fazer o número 2, ficava cansado e aquele brilho em seus olhos estavam se apagando. Ele voltou para a casa de Maria e todos nós, filhos, estávamos cuidando de Roberto novamente, pois mesmo fazendo tudo errado, nós amávamos ele e Maria também. Foi então que em abril de 2021, às 2h20 da tarde, Roberto infartou e ali acabou tudo para nós da família. Ele tinha 70 anos e era tudo para nós. Ficamos em choque, pois como isso aconteceu assim do nada, ele estava se sentindo mal, mas não deixava de sair, sempre ia até sua casa deixar dinheiro para Maledite e sua filha Maleditinha. E até então ele agia normalmente, apenas dizia que sentia um incômodo no estômago. Aqui, Ana, onde eu moro, oh meu Deus, aqui onde eu moro é pequeno e o único hospital que tem os médicos os médicos vêm apenas 2 vezes na semana, pois vem da cidade vizinha.
Íamos levar ele para uma consulta no dia seguinte de sua morte. Não deu tempo. Ele se foi em uma sexta-feira nublada. Daí acabou tudo. Ficamos sem ele, sofremos até hoje, 1 ano e 2 meses depois. Maria sofreu muito também e se dedicou à igreja. Vive na igreja. E a Maledite vive atrás de um novo velho aposentado que dê tudo a ela, assim como Roberto dava. Só que tá difícil para ela, pois ficamos sabendo que ela dizia que ele dava tudo que ela queria. Hoje ela continua atrás de outro que faça tudo como Roberto fazia por ela, mas ainda não encontrou ninguém. Teve que começar a trabalhar, pois o que o Roberto dava mantinha ela sem precisar trabalhar. Ela ganha muito pouco, mal dá para pagar as contas, mal dá para comer. Sua filha Maleditinha foi morar com um homem mais velho que ela, que a agride inclusive. Dizem que ela sofre muito e sua mãe Maledite tenta tirar ela dessa vida, mas tudo em vão, pois esse homem é da pesada e não aceita que ela o deixe. Bem, Ana, esse foi o meu relato. Logo mais terei. Esse foi meu relato. Longo, mas tentei resumir o máximo que pude, pois tinha que contar alguns detalhes para que possam entender toda a história. Agradeço muito se ler. Beijos para você, Ana, Mateus, seus filhos lindos. Fiquem com Deus e sua proteção. Adoro o canal e, gente, deixem o joinha, que é super importante. Beijos. Um beijo para você, obrigada. Ai, ai. Bom, triste, né? Mas eu acho que isso é até comum. Essas Maledite que ficam iludindo os mais velhos, que acha que, né, tá lá, tá com tudo. E na verdade tá só sendo enganado por uma esperta. Abram os olhos, abram os olhos. E também que pode estar sob magia também, né? Sei lá. Depois que a gente vê tudo isso aqui, você fala, tava lá. E ele tava num vai e vem, 2 trabalhos direcionados a ele. Um para puxar para cá, outro para puxar para lá. Então, a morte dele não veio assim do nada também. Porque como você mesma disse, ele escondeu, né, a gravidade do problema. E ele foi levando até que não deu mais, né? Tomava remédio que não podia, né? Por aí vai. Mas a Maledite deu uma segurada, né? Triste. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.